Olá, gente querida. Hoje nós vamos meditar em Mateus 6:33, que diz assim: Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus faz uma promessa. Todas as vezes que eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas me são acrescentadas. Quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu não preciso me preocupar mais com outras coisas, porque Ele promete que Ele vai acrescentar elas. Às vezes a gente passa uma vida inteira preocupado com um monte de coisas, com um monte de situações, com a nossa saúde, com as nossas finanças. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, e isso quer dizer amar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar, como que eu amo a Deus? Cumprindo os seus princípios. Jesus vai dizer assim também em um outro texto: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado do meu Pai. Ou seja, é necessário que a gente conheça a sua palavra, que a gente conheça os seus mandamentos, para que a gente cumpra esses mandamentos, e isso é o jeito da gente demonstrar amor. Esta é a forma como a gente busca o reino de Deus. A gente busca o reino de Deus a partir do momento que os princípios dele se tornam os nossos princípios. E aí Paulo vai dizer assim: não vivo mais eu, Cristo vive em mim, porque a vida que agora eu vivo para a glória dele. Então assim, sempre que eu tenho um procedimento que manifesta o reino de Deus, eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Só que não para só no reino de Deus. Às vezes as pessoas pensam assim: eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando, eu estou orando, e não está acontecendo nada na minha vida. Porque a Bíblia é clara, tem um passo: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Está dizendo, cumpra tudo que está ali, cumpra tudo que ele prometeu, cumpra tudo que ele pediu para que se fosse feito. Quando eu busco o reino de Deus, quando eu busco conhecer, quando eu busco saber quais são os princípios, quais são os preceitos, e depois eu cumpro esses princípios, esses preceitos, aí eu posso descansar. Aí todas as coisas me são acrescentadas. E o que é toda a sua justiça? E a sua justiça, buscar a sua justiça, é simplesmente cumprir o que ele pediu que você fizesse. Vou te dar um exemplo claro. Jesus era o Filho de Deus na terra, encarnado. Ele continua sendo o Filho de Deus. Mas naquele período, na terra, em carne, ele era o Filho de Deus já. Ele sempre foi, ele não deixou de ser. Só que ali ele estava numa condição humana. Ele era 100% Deus e 100% homem, andando na terra. E aí quando ele chega no Rio Jordão, o seu primo João Batista está lá batizando para arrependimento de pecados. Ele tinha pecado? Não. A Bíblia diz que ele não pecou. Então ele não tinha pecados. Só que ele precisava cumprir toda a justiça. E aí diz assim: e ele vem para ser batizado. E João Batista ainda fala: eu tenho que ser batizado por você, e você vem a mim para que eu te batize? Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. E Jesus diz assim: é necessário para que se cumpra toda a justiça. Em Hebreus vai dizer que nós temos ele como sumo sacerdote. Ele substituiu o sumo sacerdócio. É um sumo sacerdócio eterno agora. Jesus assumiu essa posição, aquele que vai diante de Deus para falar em nosso favor. Era esse o papel do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote passava por um batismo de purificação. No dia da sua ordenação a sumo sacerdote, ele passava pelo batismo de purificação. Estava escrito na lei e Jesus precisava cumprir toda a justiça. E é isso que ele está falando para mim e para você nesse dia. Cumpra toda a justiça. Cumpra toda a justiça. Busque o meu reino, entenda o meu reino, entenda os princípios, entenda os preceitos e cumpra todos os preceitos,
os mandamentos, os princípios, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu não preciso me preocupar com o que vem depois. Porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, não cochila. Ele está sempre vigilante. E Deus é esse guarda de Israel. Jesus é esse guarda de Israel. Então, quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, eu posso descansar, porque eu sei que tem alguém vigilante olhando por mim o tempo todo, cuidando de tudo. E aí as demais coisas são acrescentadas. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, se você amá-lo de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, Ele vai fazer com que você prospere. Você não vai precisar se preocupar com nada. Aquilo que é necessário para você, isso será acrescentado. Amém? Que Deus abençoe e até um próximo devocional.